Explica pro seu pai o que você tá fazendo. Ô, papai. Fala, papai. Pai. Fala. O que você tá fazendo? O Ben não quer ser amigo do Zé. Isso sim. Por que o Ben não quer ser amigo do José? Hein? Porque o Ben não quer me deixar brincar antes de beber. Mas eu vou jogar a Dolly. O Ben quer jogar. Você quer brincar de bebê ou você quer jogar, Ben? O que você quer fazer? Jogar. Jogar? Mas quem vai jogar é o José. Beber. Não, quem vai jogar é o José. Não, eu. Você me faz assim, Zé. Você não entendeu o Bibi? Bi? Não, dona, eu tenho jogar com a mamãe. Não. Sim. Não. Sim. Sim.